Olá, pessoal, tudo bom? Quem tá aí, por favor, me dá um oizinho aí no bate-papo. Que bom que vocês vieram, estou muito feliz de fazer esse webinar. Eu adoro falar de literatura e K-pop e tenho certeza que vai ser super legal. Quem tiver por aí, dá um sinal para mim, para eu saber, para eu conversar com vocês também, para eu saber que vocês estão aí, né? Enfim, e que legal que vocês vieram, tá? Eu acho que uma coisa interessante, um jeito interessante da gente começar é conversando um pouco sobre como trazer uma coisa que a gente gosta para o texto, né? Não sei se todo mundo conhece o livro que eu escrevi, Puli Kim Jun-so, foi um livro que eu escrevi inspirado em dramas coreanos, né? E eu lembro que quando eu comecei a escrever, como eu comecei a pensar, na verdade, a escrever um livro, eu estava assistindo muito dorama, eu estava ouvindo muito K-pop, eu estava super inspirada por isso tudo, assim, e aí eu comecei a pensar como trazer isso para uma história, né? E aí eu lembro que os personagens começaram a aparecer na minha cabeça e assim foi sensacional porque eu tinha uma cena na minha cabeça só que eu lembro que era um homem coreano encontrado por uma mulher brasileira num banheiro no aeroporto, e era isso. E, enfim, foi uma loucura escrever essa história, porque é como se, assim, essa cultura de K-pop, cultura coreana, os doramas, né? Tudo tivesse, assim, ganhado muito mais vida para mim enquanto eu escrevia. Foi como se aquilo fosse ganhando significado enquanto eu escrevia, e até aquele momento eu não tinha me dado conta de como eu curtia K-pop, de como eu curtia dorama, de como a cultura coreana era importante para mim. Assim. Então, queria muito conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Queria muito saber, assim, né, se vocês estão por aí, enfim, se está todo mundo aí, e também quero que vocês mandem perguntas, gente, para a gente poder conversar, eu responder as perguntas de vocês, e, enfim, estou muito feliz que está todo mundo aqui. Se vocês tiverem perguntas, mandem aqui para mim, por favor, para a gente conversar. E eu não estou conseguindo enxergar direitinho as perguntas, mas a Débora foi por aí para mim, né, Débora? Mas assim, enquanto né, vocês vão mandando as perguntas aí, pessoal, eu queria contar um pouquinho sobre essa coisa de você transformar coisas que você gosta, né, em conteúdo para você, assim, coisas que você curte, como trazer isso para o teu, né, para tua criação. Se você, não sei se vocês têm vontade de escrever uma história, se vocês gostam de escrever fanfiction, se vocês curtem produzir conteúdo para as redes sociais, né? Como transformar. Ui, desculpa! Como transformar. A prova de que eu realmente estou ao vivo naquelas. Como transformar esses conteúdos que a gente curte, essas coisas que a gente curte em produto criativo, em conteúdo criativo, né? Porque uma coisa que eu sempre tive essa preocupação enquanto eu escrevia era de não, porque criar não é ser influenciado não é copiar aquilo que você curte, né? Então, por exemplo, dá para se você escrever uma fanfiction, você tem mais liberdade poética ali de copiar, de só transcrever a personalidade do idol que você gosta e tudo. Mas quando você vai escrever um livro, uma história que é assim autoral, original, né? Vamos dizer, com o universo original, você tem que trazer essas influências, fazer essa mistureba, né, de influências, de gostos, de coisas, de inspirações, sem deixar aquilo ficar copiadíssimo, assim, sabe? Tudo igual e tal. Então, acho que uma coisa interessante dizer que eu lembro que quando eu fui escrever o Puli Kim Jun-so, trazendo essa coisa da cultura coreana para a história, eu lembro que eu fiquei pensando assim, gente, como que eu vou misturar, né, esse jeito coreano de contar a história com o meu jeito brasileiro? Porque eu sou brasileira, tipo, eu não posso tentar imitar aqui a mente de um coreano ou tentar escrever exatamente como um coreano escreveria um dorama, né? Mas eu posso sim trazer algumas influências, então, enfim. Ah, eu tô vendo o pessoal aqui, que legal, a Juliana Marabello. Olá, oi Juliana, o Wesley tá aqui, oi Wesley, que legal a Samara, o Vinícius.
Ah, que legal, a Jéssica, a Eugênia, a Elisa, a Iriane, a Lena, que legal, pessoal, que bom que vocês vieram, tô super feliz que vocês estão aqui. E amo o trabalho da Gabi, sucesso, que legal, que bom que vocês estão aqui, gente, tô super feliz. A Samara tá até perguntando aqui, oi Gabi, você pretende escrever mais um livro inspirado em dramas coreanos? Oi, Samara! Então, mandem pergunta aí, gente, eu quero responder perguntas de vocês. Sim, eu quero muito escrever um outro livro. Na verdade, eu já escrevi mais 2 livros inspirados em cultura coreana. Eles estão, um está quase pronto e o outro já está pronto. E uma coisa assim que é muito interessante de escrever a segunda história inspirada em cultura coreana, depois que já escreveu a primeira, é que você assim foi perceber uma coisa interessante para mim foi perceber, cara, gente, o meu conteúdo é assim, o K-pop é inesgotável, o mundo dos doramas é inesgotável, a cultura coreana é inesgotável, porque assim, eu lembro de estar escrevendo e tentando me segurar para não jogar um monte de referência ao mesmo tempo, porque tinha um monte de coisa que eu queria ter colocado na história, mas daí eu tive que escolher, enfim. E sim, já tenho essas histórias prontas e tô louca para publicá-las, né? Enfim, uma delas deve sair em breve. Não posso contar muita coisa ainda, mas enfim. E além disso, eu também gosto muito de escrever histórias inspiradas em alguns idols. Eu faço isso no meu Instagram. Adoro fazer isso no estilo de fanfiction mesmo, mas histórias mais curtas. E tem muitas outras histórias que eu já estou planejando, inspiradas em cultura coreana. Então, sim, Samara, tá saindo, gente. Tá saindo, tá super saindo a história. Ah, sim, foi a Ariane que falou. Oi, pessoal, amo o trabalho da Gabi, que legal. A Jéssica falou, oi, que legal. Gente, mandem perguntas, quero responder as perguntas de vocês, vou amar responder as perguntas de vocês. E é muito engraçado, porque quando eu vou criar essas histórias, né? Ai, gente, eu não consigo não pensar assim, não me sentir inspirada pelos grupos de K-pop que eu curto, sabe? Pelos doramas que eu adoro, os meus doramas favoritos. Ai, gente, eu coloco tudo no texto, sabe? E assim, quando eu vejo a referência, tá lá e você fica, meu Deus, né? Então, eu fico pensando se algum dia eu vou conseguir escrever alguma coisa de novo sem nenhuma inspiração de cultura coreana, sabe? Porque eu sinto assim que, nossa, é um conteúdo assim que me inspira demais, 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 demais. E eu lembro que quando eu fui construir o meu personagem até do Puli Kim Joo-soo, eu estava muito apaixonada pelos mocinhos dos doramas, que eram assim muito diferentes assim das séries, dos filmes e das novelas brasileiras, né? E aí eu tentei reunir no mesmo personagem todos os clichês e características de um mocinho de dorama, assim, então, que é o Sou, meu personagem principal, né? Enfim, então foi uma coisa assim super legal. E os doramas, assim, que todo mundo sempre me pergunta, né? Os doramas que me influenciaram muito, na verdade foram 2, mas um deles eu vou dizer assim que foram 2 porque o meu personagem o So, que é o meu protagonista do Puli Kim Joo-soo, ele se chama So, né? E é o mesmo nome do quarto príncipe da série do dorama Scarlet Heart Hyo, que é assim um dos meus doramas favoritos. E a história foi assim muito, muito. Eu estava muito inspirada pelo dorama Kill Me Heal Me, que eu tinha acabado de assistir. E a Ariane está perguntando aqui para mim qual que é o meu dorama preferido. Então, já respondendo, Ariane, meu dorama favorito é o dorama Kill Me Heal Me, com o Ji-sun, que é assim o meu ator favorito da vida. Assim, eu sou completamente apaixonada por ele. Para quem não conhece dorama, é a história de um homem que tem um transtorno de personalidade. Ele tem 7 personalidades diferentes dentro dele. E, gente, o dorama é uma coisa assim. Eu chorei, acho que todos os episódios. Meu Deus do céu, é assim a maneira como eles trabalham, sabe? Essa coisa do sofrimento, né? Dos traumas que a gente tem, como isso às vezes muda quem somos, assim, né? Muda totalmente, assim. E o dorama tem uma coisa de a loucura, né? Essa coisa da loucura, assim, algo que parece loucura, questões mentais, são tratadas com uma coisa de conto de fada para ilustrar como a gente tem capacidade de entrar em outra, digamos,
criar outras histórias para nós, né? Então, a minha história do Puli Kinjutsu é completamente inspirada nesse dorama, porque eu sou apaixonada por esse dorama, apaixonada. Assim, eu não sei qual que é o dorama favorito de vocês, por favor, me mandem aqui, eu quero saber também, contem pra mim. A Jéssica tá falando que tá ansiosa por todas essas histórias, já tô louca pra ler, que bom, Jéssica, ficou feliz em saber. E, enfim, Kill Me Kill Me é maravilhoso, Sandra, maravilhoso, 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 eu amo esse dorama. Eu assisti esse dorama 2 vezes, e o mais legal dele é o final, que é completamente inesperado, assim, então... Acho super. Ai, eu acho esse dorama assim. Toda vez que eu assisto ele, eu não assisti tantas vezes assim, eu assisti 2 vezes e meia. Todas as vezes que eu assisti esse dorama, eu fico com essa sensação de. Tem mais coisa aqui que pode me inspirar, me vieram outras ideias, sabe, de outras histórias, porque eu acho ele maravilhoso. Então, se vocês quiserem assistir o dorama e aí ler meu livro, vou amar, assim, se vocês fizerem isso, e aí me escreverem para me contarem se vocês conseguiram identificar a minha inspiração. Ai, meu Deus do céu, é maravilhoso. Tem mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Também amo o Tsan, ele é um excelente ator. Você assistiu outros dramas com ele? A atriz está no mais novo dorama da Netflix, Mystic Pop-Up Bar. Recomendo. Que legal, não vi esse dorama, Mystic Pop-Up Bar, que é o dorama novo que tá, desse dorama novo que você falou que tá na Netflix, né? Não assisti. Mas eu assisti sim outros doramas com o Tsan e assim, um dorama dele que eu assisti que eu fiquei completamente sem fôlego, assim, foi uma coisa assim, meu Deus do céu. Gente, assim, eu não sei nem explicar esse dorama, porque é uma coisa muito louca, que se chama O Segredo, né? O Segredo, The Secret, e assim, ele fala na verdade, eu acho que é o tema central, dá para dizer isso, sobre relacionamento abusivo. E a maneira como o dorama trata a questão assim, você acha por um momento que, gente, essa autora que escreveu esse dorama, ela tá apoiando os relacionamentos abusivos? É isso que ela tá fazendo? Até que acontece uma coisa na história que você fica, entendi. Entendi o que ela tá querendo dizer. É genial, é brilhante, assim. Eu adoro esse dorama. É Kuti-san também, ele é o protagonista e ele faz junto com a mesma atriz que faz Kill Me Heal Me, que faz par com ele em Kill Me Heal Me. Então, eles dois fizeram essa dobradinha aí. E outro dorama que eu assisti com ele foi aquele The Entertainer, acho que é o nome. Era isso? Enfim, que ele é um empresário, ele é, enfim, um cara que tem um cargo incrível numa empresa de entretenimento coreana e sai para abrir a própria empresa. Não é o melhor dorama do mundo, não, mas o Tsan vale a pena. Agora, um dorama que eu vi dele, assim, que foi sensacional, é um dorama que não é muito comentado, não ficou muito conhecido, foi o dorama The Wife I Know, a esposa que eu conheço. The Wife I Know, Wife I Know, na verdade, esposa que eu conheço, eu não sei o nome em português. Gente, é sensacional, maravilhoso, você se descabela de tanto chorar, sabe? Só que não de chorar porque é triste, não é triste, só que é emocionante, porque fala sobre casamento. Então, assim, ai, ó, só de lembrar desse dorama eu fico até arrepiada. Tem mais comentários aqui, pera lá. A Samara falou, eu amo Goblin. Scarlet Cinderella. Scarlet Heart Ryo, você está se referindo, né, Samara? Imagino. Olha, Goblin, assim, eu vou falar para vocês, assim, com muita vergonha que eu digo isso, que eu não terminei Goblin. Preciso terminar. E a Débora tá falando aqui, acabei de ver Mr. Sunshine e amei, diferente de todos que eu já tinha visto até aqui. Então, sabe, Débora, que eu tava assistindo Mr. Sunshine e até tem que terminar, eu já assisti uns 6 episódios, eu acho. Ele tem uma coisa meio hollywoodiana, né? Uma produção meio de Hollywood, assim, uma coisa diferente, né? Uma coisa assim, wow, né? Super de qualidade, assim, uma produção muito, 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 muito foda, assim, sabe? De cenário, os atores, cara, eu achei tudo incrível, assim, sabe? Mas assim, a história, ainda não tô apaixonada por essa história, mas eu vou insistir, viu, Débora? Porque eu sei que é tipo uma super história mesmo, e a Renata, que é minha coreana, assistiu, falou que é maravilhoso, incrível e tal.
Insiste que vale a pena. Pode deixar, vou insistir. Gente, manda mais pergunta aí, que eu sei que tá tudo... Gente, ai, que legal, tá chegando mais gente. Que bom que vocês estão aqui, pessoal. Gente, manda pergunta, tá? Quero responder perguntas de vocês. A narrativa dos doramas são inovadores. E sabe que uma coisa interessante? Que desde que eu comecei a assistir dorama, até aqui, eu percebi, não sei se vocês perceberam, uma mudança nas histórias, uma modernização, assim, sabe? Como é que eu vou dizer? De roteiro, os personagens. Antes eles eram, parece que, assim, sempre os doramas tinham alguns apelos muito parecidos, e hoje tem doramas, assim, realmente, realmente surpreendentes, assim. Então, eu tô, assim, amando assistir. Gente, o que foi Itaewon Class? Alguém assistiu Itaewon Class aqui nessa live? Pelo amor de Deus. O que foi aquilo? O que foi aquilo que até hoje não superei? Nossa, até hoje não superei aquilo, gente. Que dorama maravilhoso. E sabe o que é o interessante? A história de amor não é o principal. É uma parte muito importante da história, mas não é o principal. Então, eu achei, assim, um dorama muito diferente, muito inovador, uma narrativa sensacional. Os personagens são fascinantes, complexos, enfim, eu amei Itaewon Class, né? A Sandra tá falando aqui que o último dorama dele é do Dr. John. Então, eu vi, Sandra, que ele fez um outro dorama. E, assim, eu vi que ele tava ótimo de médico. E eu tô, assim, ansiosa. Porque, além de tudo, né? Ai, gente, se o Tissam quisesse, eu casava com ele, faria uma família e teria filhos. Porque, gente, que homem maravilhoso. Mas ele é casado, tá, gente? Casadíssimo com uma atriz maravilhosa coreana. Espetacular, maravilhosa mesmo. Enfim, aqui, a atriz de Wi-Fi No fez Uma Noite de Primavera também na Netflix. Ai, que legal, porque aquela atriz é maravilhosa, gente, é maravilhosa. Eu queria saber, assim, vocês têm vontade de escrever histórias, ou vocês gostam de escrever histórias? Queria que vocês mandassem perguntas também sobre isso, né? Se vocês, enfim, têm essa vontade. Eu assisti Itaewon Class. Ai, Ariane, que bom! Se vocês têm vontade de escrever histórias, se vocês querem que eu fale um pouco sobre isso, olha meu cabelo aqui, tudo errado, né? A pessoa não penteia nem o cabelo para vir na live, né, gente? Difícil daí, né? Se vocês querem que eu fale sobre isso, porque aí eu, enfim, posso, né, responder as perguntas de vocês, dúvidas que vocês tenham sobre criação de texto e tal. Percebi essa modernização quando assisti recentemente Crash Landing on You. É aquela da mulher que vai parar na Coreia do Norte, não é? Então, Helena, eu assisti 2 episódios e eu não gostei muito. Achei, né, meio, não sei, meio chato, assim. Mas se você tá falando que é legal, eu vou dar uma assistida. Vou dar uma insistida e uma assistida. A Juliana. Gabi, você assistiu o dorama do Temin, Final Life, tem na Amazon Prime? Me lembro bastante do personagem So. Menina, eu assisti, por quê? Porque sou temente, né? Minha obrigação. Mas vou dizer pra você, alguém, pelo amor de Deus, tira o Temin de lá, socorro. Porque, ô pecadinho, amado. Ainda bem que ele é cantor, não é ator, né? Mas eu acho que ele vai melhorar ainda muito como ator. Foi um dos primeiros trabalhos dele, né? Atuando, assim, o Temin nunca manifestou, assim, que queria ser ator. Então, eu imagino que ele topou, porque o Temin topa tudo, né? O Temin curte trabalhar pra caramba. Mas eu achei ele... Gente, ele correndo... Ele rebolava, eu amava. Eu falei, gente, eu imagino o diretor olhando. Eu falei assim, gente, atenção, produção. Produção fala para o Temin que não é uma coreografia, é uma encenação. Fala para ele parar de rebolar aí, gente, por favor. Achava maravilhoso ele andando todo brabo, assim, numa cena de ação e, tipo, super requebrando. Amava. A Samara tá perguntando aqui, suas viagens para a Coreia do Sul te inspiraram em histórias novas, Samara? Olha, acho que não tem nada nessa vida que me inspira mais do que viajar. Quando eu cheguei, assim, porque quando eu fui para a Coreia, eu já tinha escrito Puli Kim Jun-so. E e para quem não, né, não leu, enfim, tem algumas coisas de Seul que eu trouxe para a história, né? E aí, quando eu cheguei lá e vi, assim, pessoalmente, né, com os meus olhinhos, os lugares que eu descrevia no livro, gente, eu tive um surto, vocês não têm noção, assim, porque foi muito emocionante. A Coreia
eu já viajei para outros lugares, né? Já tive essa felicidade de viajar para outros lugares. Já fui para os Estados Unidos, para Nova York com a Midorão. Eu já fui também para o Canadá. Fui também para a Argentina. Fui para a Argentina e fui para Seul, né? Gente, eu vou dizer para vocês, Seul é uma mistura tão grande de emoções, tudo lá é tão intenso. As experiências que eu vivi lá nas 3 vezes que eu fui foram tão intensas, tão fortes e marcantes, assim, inesquecíveis, sabe? Inesquecíveis, assim. Então, eu voltei de lá, Samara, cheia de ideias para histórias novas, porque eu não sei explicar, assim, eu acho que agora eu entendi por que a língua coreana muitas vezes com uma pequena palavra, eles transmitem tantas coisas, porque apesar de o coreano se aparentemente, né, ter esse jeito um pouco mais diferente do nosso, né? Eles são muito intensos em tudo. Então, se eles estão tristes, eles estão gritando na janela, chorando alto. Se eles estão felizes, eles estão gargalhando super alto no bar. E ao mesmo tempo, se eles estão nervosos ou preocupados, você sente o clima pesado no metrô. Então é tudo muito intenso, assim, e ao mesmo tempo é tudo tão lindo e é tudo tão tradicional e a comida é maravilhosa, você come. Gente, eu chorei comendo lá. A pessoa louca, né? Comendo no restaurante à noite. Ai, meu Deus, que comida maravilhosa, seu é maravilhoso. Então, sim, contei tudo isso para dizer que, gente, não tem como viajar para a Coreia e não se sentir inspirado. Não tem como, assim, tipo, você voltar sem nenhuma ideia de nada, de criar nada, assim. Então, e é exatamente como nos doramas. Seul é exatamente como nos doramas. Então, cara, foi espetacular, assim, ver tudo isso de perto e voltar tão cheia de ideias, sabe? Nossa, ai, vontade de viajar, né, gente? Vamos falar sobre isso aqui um minuto. Com vontade de viajar, né? Estamos com vontade de viajar? Estamos com vontade de viajar. Estamos com vontade de viajar, não vou mentir. Né? Opa, tem mais perguntinha aqui. Elisa, acabei de assistir Itaewon Class hoje. Fala sobre as narrativas de K-dramas na escrita. Ah, fala sobre as narrativas de K-dramas na escrita. Bom, como que eu fiz assim? E aí, gente, anota aí porque isso é dica de texto, tá? Porque texto é técnica. A gente acha que texto é intuição, também, ou que o texto tem que ser assim, é intuitivo, é o que eu sei e eu coloco no papel do jeito que eu sei. Não, gente, tem técnica. E uma coisa legal, assim, que eu apliquei, uma técnica que eu apliquei nesse livro foi, bom, a pessoa, quando ela vê um dorama, ela vê um dorama. O meu livro, ela vai ler o livro. Como é que eu posso trazer um pouco dessa velocidade do dorama e essa coisa que o dorama tem quando o dorama é bom? Que não, você não consegue largar? Tipo, tem um Class. Tem um Class ou Scarlet Heart Yo. Primeiro episódio, acabou a tua vida. Acabou, você já tá viciado, né? Então, assim, como que você traz isso enfim, para esse texto ter velocidade, né? Eu fui estudar roteiro, né? Então, eu já tinha feito curso de roteiro. E o que é interessante do roteiro? Por que o roteiro te ajuda? Porque o roteiro te ensina a escrever com economia. Você não põe na frase, não põe no texto o que não deveria estar lá. Não tem gordura, não tem excesso, não tem nada. Né? Então, o que eu fiz? Eu trouxe essa velocidade do dorama, primeiro, só contando o que tinha que ser contado. Não tinha capítulo de enrolação, tanto que o meu livro é curto. Né? É um livro curto que você lê numa paulada, porque ele tem velocidade. E a segunda coisa que eu fiz foi criar vários plot twists, tão viradas na história. Você tá ali, pá, de repente, meu Deus, como assim? Daqui a pouco, pá, de novo, e daqui a pouco de novo. Para a pessoa que tá lendo, ter essa sensação de que, nossa, gente, como isso lembra um dorama, porque um dorama tem isso, né? Então, eu fiz isso. E aí, é claro, eu trouxe alguns clichês, né? Porque eu acho que isso é uma referência super legal. Você trazer clichês, né, para o texto, clichês dos dramas coreanos, para a pessoa que conhece o drama, lê e fala assim, conhece os dramas, lê e fala assim, gente, isso é muito de drama, muito de dorama, né? Então, foi isso que eu fiz, assim. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta relacionada a isso, não sei se eu respondi, Elisa. E é claro, né, uma coisa sobre os personagens, né? A brasileira era brasileira, então, né, escrevia aí segundo enfim, a storytelling ocidental, que é o nosso, né? Mas o So, que é o meu protagonista, eu tive essa preocupação de não fazê-lo
como é que eu vou dizer assim, de não desrespeitar a cultura coreana, no sentido de não vai ser um coreano abrasileirado, eu vou tentar o máximo aqui, fazer um coreano que, né, é um homem coreano, né? E ao mesmo tempo também colocar essa curiosidade nele de, nossa, mas essa mulher brasileira tão diferente de mim, né? Por que ela faz assim? Como que eu vou me comunicar com ela? Então, gente, foi uma delícia escrever esse livro. Gente, foi uma delícia escrever esse livro. Então, eu tive essa preocupação também de levar os mocinhos coreanos, dos dramas coreanos, para o meu personagem e dar esse contraponto com essa personagem brasileira. Porque é como se eu quis que a pessoa que estivesse lendo tivesse a sensação que eu tive quando eu vi um dorama a primeira vez. Eu apaixonada por um homem cuja língua eu não entendia, mas assim, a maneira de se expressar era completamente alienígena para mim, mas por alguma razão eu me conectava com ele. Primeira vez que eu me conectei com um mocinho de drama coreano. Então, foi essa sensação que eu tentei passar quando eu escrevi o encontro desses dois personagens. A Jéssica está falando aqui que já teve vontade de escrever alguma história, mas tem muita dificuldade em construir um contexto. E os personagens, acho que eu não sou muito criativa. Você pode dar uma dica, Gabi? Jéssica, eu já vou te tranquilizar, tá? Dizendo que criativa você é. Todos nós somos, gente. Criatividade não é uma coisa que você desenvolve, você aprimora. Sim, como? Aumentando a sua bagagem. Agora, você nasce criativo, tá? Todos nós. Todos nós. Então, assim, Jéssica, primeira coisa, você é criativa, tá? Fica bem tranquila, super criativa. Outra coisa, construção de personagem e contexto, você é técnica também. Então, assim, tudo bem você não saber, tá? Se você nunca estudou texto, né? Tudo bem você não saber isso. Não é sua obrigação, porque não é uma coisa, não é um conteúdo fácil, assim, que a gente. Claro, vamos fazer com um personagem e tal. Mas a dica que eu sempre dou para construção de personagem. Gente, se vocês clicarem no YouTube agora procurando como construir personagens, vocês vão achar vários vídeos de pessoas dizendo a mesma coisa. Faça uma ficha técnica, fala lá, idade, coloca ali a infância do personagem, mesmo que você não vá citar a infância do personagem na história, não tem problema, só para você saber de onde ele vem. Não. Para mim, personagem tem uma função muito clara numa história. Ele tem que atender a narrativa, tá? Atender a narrativa quer dizer o seguinte, ele vai ser o que a narrativa precisa que ele seja. Então, eu não vou fazer uma ficha técnica de um personagem dizendo assim, ela é destemida e muito antissocial e mal-humorada. Não. Essa personagem só terá essas características se em algum momento essas características forem importantes para a história. Vamos dar um exemplo mais prático? Por exemplo, vamos pegar aqui minha história do Puli Kim-ju-so. Conta a história da Marina que encontrou um homem coreano no banheiro, né? Do aeroporto onde ela trabalhava e levou para casa esse cara. Para ajudá-lo, para tentá-lo, né? Porque ele estava perdido, não sabia como é que ele tinha ido para lá, enfim. Ok. Se a Marina não tem a personalidade que ela tem, que é o quê? Tem medo de nada, enfrenta o ex-namorado que bate nela, tenta bater nela, tenta agredi-la. Ela tem uma irmã que se lascou, que fez ela se lascar, uma irmã que deu um golpe nela, e os pais morreram. Então, ela é uma pessoa com uma história de vida toda ferrada. Mas por que eu fiz isso? Só para ela ser uma personagem diferentona? Não. Porque se ela não viveu essas coisas, ela jamais teria coragem de encontrar um homem num banheiro, um estranho, e tentar ajudá-lo e levá-lo para casa. Essa personagem precisa ter uma maneira de pensar e experiências passadas ou um estilo de vida que justifique as ações que ela vai tomar na história. Então, é nesse sentido que eu crio personagens pensando na história, na narrativa. Personagens que vão fazer essa história andar. Se a Marina é uma menina medrosa, ou se ela é ingênua, se ela tá namorando com um cara que foi prometido pela família dela, indiana, né, casamento arranjado, ela não ia tomar aquelas decisões. Ia ficar uma coisa tipo, claro que não, uma menina dessa nunca tomaria uma atitude dessa. Então, é nesse sentido. O melhor jeito de criar personagem é esse, na minha opinião. Eu sempre dou essa dica, tá? Esquece o negócio de fazer ficha, com idade, característica, lasque-se. Tem que ver a função desse, para que ele existe, da onde ele sai, para onde ele vai. Ele é protagonista? Qual que é a motivação? Ele é amigo do protagonista? Como que ele contribui com a trajetória do protagonista
para a história andar. É isso. Contexto, mesma coisa. Por exemplo, eu preciso que nessa história seja difícil descobrir quem é o vilão. Como é que você faz isso num mundo de internet, hiperconectado, todo mundo tem câmera fotográfica na mão? Não tem como, a não ser que a história se passe nos anos 90. Entende? E aí você cria um contexto. Tem que atender a narrativa. Tudo que você faz numa história não pode estar lá à toa, tem que ter um objetivo. Então, espero ter respondido. Gabi, como você se motiva para escrever em momentos difíceis? Essa é uma boa pergunta, Ariane. Na verdade, eu vou dizer para você o que eu faço, né? Como eu já disse algumas vezes, assim, eu não sei se alguém que está aqui já viu dizer isso, eu não acredito em inspiração, eu acredito em ralação, esforço, né? Eu acredito em você criar uma estratégia para uma história, você colocar as coisas no papel, você desenhar uma linha narrativa para você seguir, etc, etc. Então, como que eu me motivo, Ariane? Começo a rabiscar no papel ideias. Quero que esse personagem saia daqui, desse ponto, e vá para cá. Chegando aqui, ele vai encontrar um conflito. Esse conflito vai fazer ele vir para cá. Ele vai descobrir que ele tá achando que está certo, mas ele vai descobrir que está errado. Entende? A minha motivação é essa. E uma segunda motivação é pensar na história terminada, porque não tem nada melhor, minha gente, que terminar uma história. Eu ainda não vou encontrar a sensação mais prazerosa do que terminar uma história, sabe? Então, eu faço essas duas coisas. Penso na história terminada, que se eu não escrever, ela não vai ser concluída nunca. E penso nesses... pego um papel e começo a desenhar. Enquanto eu estou desenhando, puxando flechinhas, escrevendo nome de personagem, vai para cá, vai para lá, eu já estou animada para escrever. Algum gênero que te interessa e no qual você pretende escrever e que vai deixar a gente pensando, mas ela escrevendo esse tipo de história? Então, Walter, na verdade, eu fiz uns testes aí, eu fiz uns testes comigo mesmo, fiz uns testes, escrevi um conto erótico, né? Que é uma coisa assim que eu nunca imaginei escrever, para ver como que eu me saía, né? E vou dizer para vocês, gente, conto erótico é uma coisa difícil de escrever. Vou mentir para vocês, não, é uma coisa difícil. Por quê? Por que é difícil? Porque pensa assim, conto erótico tem que ter muitas cenas de sexo, certo? Daí você tem que construir uma tensão entre duas pessoas, né? Entre um casal ali. Beleza, construiu a tensão, eles ficaram juntos a primeira vez. Só que o conto erótico tem que ter outras cenas, não só uma. E aí? Você já Eu lembro de ter escrito a primeira cena e na hora da segunda eu pensei, meu Deus, o que eu vou escrever na segunda? Eu já escrevi tudo que tinha para fazer na primeira. Então, assim, é menos glamouroso que a gente imagina, né? Então, conto erótico é uma coisa que para mim ainda não está tão clara, né? Mas o que eu tenho vontade, Walter, de me aventurar um pouco mais. Porque conto erótico é uma coisa que causa sensações muito, assim, muito diferentes nas pessoas. Tem gente que fica com raiva de você, porque acha que você está escrevendo promiscuidade. Recebi várias mensagens assim. Tem gente que vai à loucura, que pensa, meu Deus do céu, esse conto me chacoalhou, Jesus amado, com um monte de coisa na minha cabeça, um monte de coisa acontecendo aqui. Então, eu gosto muito da reação das pessoas, né? Quando elas estão lendo contos eróticos. Isso foi uma coisa que me motivou bastante a querer escrever mais contos eróticos. E, além disso, eu gosto muito de histórias. Eu gosto muito de escrever violência, assim, histórias que tenham violência, cenas de luta, de briga, eu gosto muito de escrever, então eu queria muito um dia poder trabalhar numa história que tivesse um foco assim um pouco, né, mais essa coisa mais de briga, não sei se isso não é um gênero, né, Walter? Desculpa, mas enfim, só coisas tô te falando de, né, histórias de de estilos diferentes que eu tenho vontade de escrever. A Sandra está perguntando aqui, você escreveu o Áido Inofensivo pensando no Temin, nos prometeu mais histórias quando vai sair, você parou a internet naquela noite de estreia. Você estava lá, Sandra, maravilhosa, sim. Então, pois é.
Pois é, verdade. Eu tenho essas histórias prontas. Por que eu não publiquei ainda? Porque uma dessas histórias, eu acabei apresentando para a editora e a editora gostou, então estamos aí nesse processo. Mas as outras histórias que não passaram, eu vou publicar sim. Quando? Não sei. Aquelas bem sinceras. Na verdade, eu tenho que pegar essas histórias, dar uma revisada nelas e postar na Amazon. E eu não consegui fazer isso ainda. Então, ai, meu Deus do céu. Enfim, mas eu quero muito, 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 muito fazer isso. E sim, eu escrevi essa história inspirada no Temin. Não é o Temin na história, né, gente? Obviamente, é um outro personagem, ele tem outro nome, ele tem outra personalidade. Mas o Temin, ele me inspira muito, né? Então, as roupas do Temin, assim, a pessoa que o Temin vira quando ele sobe no palco, né? A maneira como ele demonstra sensualidade, para mim, assim, é muito inspirador. Então, ele me inspirou pra caramba para construir esse personagem, sim. O conto, se não me engano, ele tá fora do ar da Amazon. Eu não sei porque eu tô tentando falar com o pessoal da Amazon, tô tentando descobrir o que aconteceu, mas quando ele voltar, eu aviso vocês. A Samara tá perguntando, você sabe que estou escrevendo um livro, é algo surreal. Colocar suas fantasias no papel. Gente, eu tô ficando ceguetinha. Colocar suas fantasias no papel e dar vida à sua imaginação. Eu sempre brinco, Samara, que escrever é uma coisa um pouco esquizofrênica, no seguinte sentido. Você começa um pouco a visualizar aqueles personagens com um pouco mais de realidade. Eu lembro quando eu estava escrevendo Por Quem Eu Sou, a sensação que eu tinha, gente, é muito estranho isso, mas que o Sou estava comigo enquanto eu escrevia. E ele falava sozinho na história. Eu não tinha que pensar o que ele ia falar. As frases simplesmente saíam enquanto eu estava escrevendo. Então, a presença dele, do personagem, era muito real, assim, para mim. Né? Era muito forte, né? Sabe? Essa coisa do protagonista, com a motivação dele, estava tudo muito claro para mim nessa época. E eu lembro que eu amei escrever essa história, porque tanto é que ela saiu muito rápido, né? E sim, é surreal mesmo, Samara. É surreal você colocar todas essas suas fantasias, né, no papel e ver aquilo tomando forma e começar a enxergar isso, tipo, meu Deus, é fantástico, assim, é fantástico, fantástico, fantástico. É sempre muito. Ai, a sensação que eu tenho é que eu sempre fico pensando assim, gente, eu acabei de criar um universo, acabei de criar personagens que vão emocionar pessoas. Isso, olha, isso não tem nada que me motiva mais, assim, sabe? A escrever do que pensar nas minhas histórias chegando nas pessoas. Então, isso é fantástico. Gente, mandem mais perguntas. Vocês têm mais perguntas? Vou ler aqui a pergunta da Renata. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Sobre a Coreia, eu te entendo mesmo. É real, parece sonho. Passei uma semana e foi incrível. Ah, Renata, você foi para lá, que legal! Que bom, que legal. Olha, todo mundo que puder, indico, viu? Indico, porque, gente, olha, indico muito, 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 assim. A viajar para a Coreia foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha vida e quero muito ir de novo, porque que experiência, sabe? Que experiência, assim, foi fantástico mesmo, assim. Vamos lá. Vamos ler outra perguntinha aqui. Tá, no seu livro, o Elmer está perguntando, no seu próximo livro, você pensa em utilizar elementos dos dramas coreanos de maneira diferente desse outro livro? Elmer, sim, diferente. Esse livro que eu estou escrevendo agora, na verdade, eu estou escrevendo. Como é que eu vou dizer? Tem os doramas, a coisa dos doramas, mas diferente. Tem a cultura coreana, mas de maneira diferente, um pouco mais leve, mais divertido. Gente, acho que meu gato Gandalf tá vivo? Ok, tudo bem, disfarça. Achei que ele tinha fazer alguma coisa. Ok. A cultura coreana parece com um pouco mais de leveza, né? Porque é uma história mais leve, mais gostosa. Meu gato está destruindo a minha casa, obrigada. Mais leve, mais gostosa, então
É nesse sentido, Elmer, eu mudei um pouco a abordagem, né? Porque no Pule Quem Eu Sou tem alguns tópicos ali um pouco mais pesados, né? Como violência contra a mulher, né? Essa coisa de, enfim, dores do passado que são muito assustadoras ainda. Então, e essa história que eu tô escrevendo não tem tanto isso, é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais divertida. Vamos ver aqui o que mais de pergunta. Qual a sua visão sobre o amadurecimento da escrita do seu primeiro livro para esse segundo? Olha, eu acho que uma coisa bem interessante assim que eu notei quando você de um livro para o outro, eu estava com muito medo de ficar meio apegada ao mesmo estilo de narrativa, ficar muito apegada sei lá, aos personagens, acabar reproduzindo personagens muito parecidos com o que eu tinha escrito. E foi muito interessante ver esse amadurecimento em que eu fui para um outro lado, que não tinha nada a ver com a história anterior, e aí meu texto já estava diferente, já estava assim, mais rico, sabe? Porque entre um livro e outro eu também aprendi coisas novas, li coisas novas, então é muito legal observar esse amadurecimento através da prática, sabe? Você ali escrevendo, então eu sinto que a minha escrita amadureceu muito, assim, muito mesmo. Quando você consegue, por exemplo, descrever sensações, sentimentos, nuances dos relacionamentos que até então você não conseguia. E agora você consegue transformar aquilo em palavras. Isso foi fantástico, assim. Aliás, uma pessoa que faz muito isso de maneira brilhante é o autor do Diana Karenina, que eu acabei de esquecer, do Tolstói. Ele faz isso de maneira brilhante, brilhante em Ana Karenina. Gente, indico horrores esse livro para você ver assim a genialidade desse cara em descrever nuances dos relacionamentos, das interações entre as pessoas, assim, sabe? Eu achei assim, esse livro é uma aula de texto, tá? E ao contrário do que as pessoas pensam, não é chato. É um livro assim super tranquilo de ler. Não é assim, sabe, puxado, pesado. É uma aula de texto mesmo, então eu indico pra caramba. Tem mais perguntas aqui? O Vinícius. Comecei a escrever uma história após ter me inspirado muito com Kill This Love do Blackpink. Tô apaixonado pela cultura coreana. Que legal, Vinícius, você tá escrevendo. Gente, adoro. Que bom, que bom. Muito bacana essa questão da economia. Eu percebo que as narrativas coreanas são mais enxutas, elas usam sutilezas que dizem muito. É verdade. A Lena, e como lidar com a comparação que faz com os outros autores? Aquele pensamento de, mas tal pessoa faz isso tão bem, eu nunca faria igual, vivo lidando com isso. Então, Helena, na verdade, a minha comparação nunca é nesse sentido. A minha comparação é, fulano faz bem, mas ele nunca vai fazer do jeito que eu faço. Aquelas. Eu sempre penso assim, porque por mais não tem existem autores, muitos que são admiráveis, apaixonantes, que você tem que. O Elbert até citou o Murakami aqui, Elmer. Eu acho Murakami fantástico, assim. Ele está perguntando das minhas experiências com Murakami. Eu li 2 livros do Murakami e são, assim, foram experiências, assim, muito, muito incríveis, porque ele fala muito das relações e da vida contemporânea, né? Então, a solidão nas grandes cidades, né? Então, é muito interessante. E assim, esqueci o que eu estava falando. Você acredita? Assim, que assim, tem sim autores que você deve admirar, só que por outro lado, a maneira como você escreve, teu olhar, nenhum outro autor tem. Só você tem. Então, eu acho que uma coisa interessante é isso, assim, é você focar no que, assim, no que é único em você na hora que você vai escrever. E não tanto olhar para o que o outro está fazendo pensando que aquilo é melhor. Claro, sempre ter como referência os bons autores, porque eu acho que eles são escolas de texto, de criação, de tudo. Mas não para se sentir decepcionado com você, para aprender, sabe? E fazer do teu jeito. Eu sempre digo que é que nem você seguir blogueirinha de moda. Você segue blogueira de moda para comprar exatamente a roupa que a pessoa tem? Não, é para se inspirar. Então, e aí você se veste da sua maneira inspirada
né, por toda aquela bagagem que você reuniu dentro de você. Então, é nesse sentido, sabe? Vamos lá. O Temin já interagiu com você no Instagram? Afinal, você já conheceu ele no fansign, né? Ah, sim, eu conversei com o Temin no fansign e tudo, mas não, ele nunca interagiu comigo no Instagram porque ele não pode, né? Ele, assim, ele responde comentários de fãs, alguma coisa assim, mas comigo nunca. Vamos lá. Alguém falou aqui. Ah, sim, a Ariane tá falando aqui que ela lembrou do Chopin. Perguntaram para ele por que ele queria ser pianista, já que no mundo já tinha tantos músicos. Ele virou e falou: Ok, mas todos eles não são Chopin. Exatamente, é isso. Exatamente isso. A Sandra está perguntando aqui qual a dica que você dá para finalizar as histórias? Olha, Sandra, a dica que eu dou é termine a história. Eu gosto de já ter, antes de começar a história, razoavelmente delineado o caminho que o protagonista vai fazer. Porque se você entender um pouco desse caminho, você consegue prever um final de maneira um pouco mais fácil. Porque se você não tem ideia de para onde esse protagonista está indo e o que você quer com essa história, transformações que ele vai passar e tudo, olha, dificilmente você vai conseguir elaborar um bom final. Então, é legal você pensar nisso. Antes de começar a escrever, tá? Aonde ele quer chegar, esse protagonista? O que vai acontecer com ele? Ele vai passar por uma transformação, por um amadurecimento? Ele vai aprender alguma coisa diferente, alguma coisa nova? E aí você, com isso em mente, você consegue elaborar melhor esse final, sabe? Essa é uma dica bem importante. O Elmer está perguntando aqui seu pensamento sobre construção de mundo e como esse mundo pode influenciar a jornada dos personagens. Elmer, aí depende de como você começa criando a tua história. Eu começo criando. Primeiro que eu começo pensando num tema para minha história. Do que eu vou falar nessa história? Né? Eu vou falar de amizades. Eu vou falar de como o amor. Já sei, vou falar uma história que fala sobre família. Que família não é necessariamente as pessoas que nascem que são né, seus parentes de sangue. Eu vou discutir isso numa história. Tá, criei esse tema. Ou autoestima, vai ser uma história sobre autoestima. A partir do momento que eu criei o tema, eu vou criar um protagonista, vou pensar um protagonista, e o que eu quero que esse protagonista, que caminho eu quero que ele percorra, para que esse tema que eu criei para minha história se desdobre. Eu vou fazer um protagonista aqui que vai se achar feio no começo. No meio da história, ele vai se achar mais feio ainda. Aí, quando ele achou que não era feio, ele vai ver que ele é mais feio do que ele imaginou. E aí, no final, ele vai descobrir que ser feio pra caramba é o melhor que poderia ter acontecido com ele, porque ninguém na Terra é mais feio do que ele. E aí, ele vai ser feliz e fazer amigos, porque ele é o cara mais feio do mundo. Por exemplo, estou inventando uma história aqui. A partir do momento que eu pensei nesse protagonista, eu vou criar um contexto e um mundo que contribuam com essa narrativa. Então, vai ser um mundo em que, para que esse protagonista tenha conflitos e obstáculos, tem que ser um mundo que é fútil, tem que ser um mundo que está cansado da beleza de Hollywood, tem que ser um mundo, isso é futuro, isso é presente. Então, é assim que eu construo. Primeiro, eu penso no que eu quero falar. E aí, o que vem depois, Elmer, parece que é tudo mais fácil de você enganchar e de você fazer esses ganchos, porque você começa a entender onde você quer, você sabe de onde você está saindo e para onde você quer chegar. O resto é só para contribuir com a tua narrativa, para fazer a tua narrativa andar. É dessa maneira que eu enxergo. Deixa eu ver aqui. É isso, gente? Encerraram as perguntas? Gente, muito obrigada por vocês terem participado desse webinar espetacular e maravilhoso. Eu amei, 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 amei. Vocês foram lindos, incríveis.
Obrigada por vocês terem vindo. Me sigam no Instagram, Gabi com Y Branda, Gabi Branda lá no Instagram. Fico esperando vocês lá, me mandem DM, vamos conversar, surgiram assuntos lá para os stories, para vídeos que eu gravo para conversar com vocês, enfim. Faço postagens também falando dos temas que vocês quiserem, tá? É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Débora, do Grupo Editorial Record, que me ajudou muito nos bastidores. Débora, obrigada. Ariane, Elmer, a Lena, a Samara, a Sandra, o Wesley, também aqui, quem mais? Deixa eu ver os participantes aqui. O Vinícius, todo mundo, Juliana, Eugênia. Gente, muito obrigada por vocês terem participado, tá? Eu amei conversar com vocês. É sempre uma delícia fazer live. E obrigada por vocês terem vindo, viu? Tchau!